É possível uma pessoa ser crente de verdade e não ter certeza. Quais são as razões pelas quais um crente perde a certeza? A consciência ferida por algum pecado, né? Ela quer acreditar que é salva, mas aquele pecado na consciência fica drenando, né? Sangrando a certeza. Ela diz: como é que eu posso ser salvo se eu estou com esse pecado na consciência? Né? Então isso pode acontecer. Segundo, por doutrina errada. Se, por exemplo, você acredita que a salvação se perde, que Deus lhe salvou em Cristo Jesus, Jesus morreu por você, derramou seu sangue por você, Cristo pagou na cruz a sua culpa, o Espírito Santo regenerou você, você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, você foi selado com o Espírito Santo, você recebeu a garantia do Espírito Santo e tudo mais, e perde a salvação. Então você não pode ter certeza, né? Você está salvo hoje e não está salvo amanhã. Então você nunca pode ter certeza da salvação se você acha que a salvação é uma coisa que se perde. A única base para você ter certeza da salvação é que Deus é imutável e o que o propósito dele haverá de se cumprir, e que se ele lhe disse e se ele lhe deu salvação em Cristo Jesus, ele não vai voltar atrás, ele vai lhe levantar, vai lhe trazer o arrependimento, você vai mudar de vida e você vai prosseguir até o fim, até o dia V, quando o Senhor Jesus voltar. Mas um crente que está seguro, outra coisa que o crente pode abalar na salvação é exatamente Satanás. Satanás ataca o crente nisso, e às vezes vem a opressão, vem trevas, vem confusão na cabeça, a incredulidade cresce no coração do crente, e ele fica sem saber direito, né? Ele duvida até mesmo da Bíblia, da existência de Deus e das coisas em que ele acredita, ele fica questionando isso aí. Então, crentes que não têm certeza da salvação, eles se tornam instáveis, eles se tornam como que um soldado vacilante no meio de uma batalha, que pode trazer dificuldades para os outros que precisam avançar e precisam do apoio dele, precisam do suporte dele, da ajuda dele, mas ele está lutando com ele mesmo e, portanto, ele não tem essa condição de se engajar. Mas aqui, então, a certeza da salvação, ela funciona como um capacete que protege a nossa cabeça. Não é interessante, não é? A cabeça, a mente, é ali que a batalha é travada, e é ali que o diabo vai atacar, exatamente para tirar você da sua posição de segurança e tranquilidade. E mais uma vez, como é que eu tenho essa certeza de salvação? Diariamente na presença de Deus, sondando o meu coração, lembrando o que Ele fez por mim, lembrando da sua graça e da sua misericórdia e das suas promessas. Agora sim, em sexto lugar, a palavra de Deus como espada, final do verso 17, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem dois tipos de espada que era usada pelo soldado romano. Uma era uma espada comprida, que não é a que Paulo menciona aqui, e a outra é uma mais curta, que era levada à cintura, e que o soldado usava no corpo a corpo para defesa. É essa espada que Paulo menciona aqui, e ela representa a palavra de Deus, e Paulo está dizendo que quem usa essa palavra é o Espírito, não é isso? A espada do Espírito, ou seja, a espada que ele usa. Talvez a melhor ilustração para isso que Paulo está dizendo aqui é a tentação de Jesus no deserto. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Primeira tentação: você é o Filho de Deus, dize que estas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E assim foi com a segunda, e assim foi com a terceira tentação. Todas elas Jesus respondeu dizendo: está escrito. Isso significa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na guerra espiritual. Você responder às dúvidas, questionamentos, a mentira, as acusações e a culpa com está escrito. Agora, como é que você vai responder isso se você não conhece a Bíblia? Jesus, quando isso aconteceu com ele, tinha 30 anos de idade. O menino judeu começava a memorizar a Bíblia antes dos 12 anos. 12 anos tinha aquele momento de iniciação em que ele já deveria saber decorada boa parte da Torá. Então Jesus conhecia, todas as citações são do livro de Deuteronômio. Então Jesus, alguns dizem que ele passou 40 dias no deserto meditando na palavra de Deus. Quando Satanás veio, ele estava pronto para responder. Então, está você no seu carro, o goiano fecha você.
Aí vem a acusação. Pode ser um paraibano também. Aí vem a vontade. Xinga ele. É justo. Aí você vai dizer, não porque está escrito. O quê? O que é que está escrito que você poderia dizer agora? Você está no trabalho, é assediado por uma mulher, uma funcionária, alguém que lhe assedia. Tentação. Teu casamento não vai bem, tua mulher não gosta de ti, vocês já não falam, já não tem relações há não sei quanto tempo. Deus compreende a sua necessidade. Você responde, está escrito. O quê? O que é que você vai responder? Se o chefe chega no trabalho e diz, olha, passa essa nota aí, ou faz essa assinatura aí nesse contrato. Não é bem isso que aconteceu, mas não compramos por tanto, mas vamos dizer que foi por tanto aí. Não faz mal. Né? Aí vem, é isso mesmo, senão você vai perder seu emprego. Né? Você tem que fazer isso que o chefe está mandando. Você responde dizendo, está escrito. Não farei, porque está escrito. O quê? Entende o que eu estou dizendo? Sabe por que muito crente cai? Porque ele não sabe onde está escrito. E ele não sabe o que está escrito. E na hora da necessidade, ele não tem em que se agarrar, ele não tem argumento no seu coração. Ele não tem argumento com que responder, dia a dia, nas questões práticas, lembrar a palavra de Deus. A gente não diz que a Bíblia é como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A gente não diz que ela é a espada do Espírito, é o martelo que despedaça a rocha, que é a única regra de fé e prática. Mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Exatamente isso, você tem que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para você poder rebater as acusações, as mentiras, as tentações que vêm todo dia na sua cabeça. Então é isso que significa, tomando a palavra de Deus como espada. Agora, fechando aqui, verso 18, Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu queria sugerir que o verso 18 está ligado ao verso 13. A ligação seria mais ou menos assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, verso 18, com toda oração e súplica. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é de que maneira nós vamos tomar toda a armadura de Deus. Como é que nós tomamos a verdade como cinto, a couraça, a justiça como couraça, a paz do Evangelho como sandália, a fé como escudo, a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada. Como é que eu tomo isso diariamente? Resposta: com toda oração. Em João 10, 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas palavras de Cristo nos garantem a segurança de que, uma vez que temos a verdadeira salvação, somos mantidos seguros nas suas mãos. Essa promessa é uma âncora em meio às tempestades da vida, lembrando-nos que nossa salvação não depende de nossa força ou desempenho, mas do amor e da fidelidade de Deus. A afirmação de que a salvação não se perde é fundamental para entendermos a natureza da graça. Em Efésios 2:8, Paulo nos ensina que, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus é um presente imerecido, que não pode ser conquistado por nossos próprios esforços. Se a salvação fosse algo que pudéssemos perder por meio de nossas ações, estaríamos colocando a nossa confiança em nós mesmos, em vez de no sacrifício perfeito de Cristo. Essa passagem nos exorta à reflexão sobre a magnitude do amor de Deus, que é tão poderoso que nenhuma força no universo pode nos separar dele. Entender que a salvação é segura não significa que podemos viver de qualquer maneira, como se a graça fosse uma licença para continuarmos a pecar. Em Romanos 6:1, Paulo questiona: continuaremos pecando para que a graça abundasse? De modo nenhum. A verdadeira compreensão da graça nos leva a uma vida de gratidão,
onde buscamos viver em obediência a Deus, não por medo de perder a salvação, mas por amor e reconhecimento do que Ele fez por nós. A salvação, de fato, transforma nosso ser e nos capacita a viver de maneira que honre a Cristo. Outra reflexão importante é que a segurança da salvação é reforçada pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Em Efésios 1:13, lemos que somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo atua em nós como um selo, garantindo que pertencemos a Deus para sempre. Ele é nosso consolador e nosso ajudador, e Ele trabalha continuamente em nossos corações para nos manter no caminho da justiça. Isso não é apenas uma promessa, mas uma realidade que devemos abraçar. Entretanto, é natural que, em momentos de fraqueza ou dúvida, nos sintamos distantes de Deus, questionando nossa salvação. É nesses momentos que devemos nos recordar da verdade de que a salvação é um ato soberano de Deus, não baseado em nossas emoções ou experiências momentâneas.